só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos, irmãos, ficarem de pé, por favor. Está orando para iniciarmos nosso culto. Feche teus olhos, oremos, irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, louvamos a Ti, Senhor, rendemos graças a Ti, Senhor, que só o Senhor, Deus, é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Deus, adorando, louvando-te a Ti, Senhor, glorificando o Teu santo nome, que só o Senhor, Deus, é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Aceita, Senhor, este culto que é para Ti, Senhor, para engrandecer o Teu nome a cada dia, meu Pai. Nós possamos, ó Deus, a cada dia entregar realmente as nossas vidas para Ti, buscar a cada dia mais e mais, ó Deus, a Tua palavra, Deus. Enche os nossos corações com a Tua palavra esta noite, ó Deus, e que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, ó Deus, transformados, ó Deus, com o Espírito Santo, com a Tua palavra, meu Pai. Pai, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, abram comigo no Salmos número 119. Salmos de número 119. Versículo 1 ao 18. Salmos de número 119, nós vamos estar fazendo a leitura até o versículo 18. Os irmãos me ajudam com os versículos pares. Nos diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas testemunhas e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ordenaste teus pensamentos, vários planos hábeis. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar, quando considerar render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Amém, amém. Irmãos, a palavra do Senhor foi escrita para nós, né? Foi escrita para nós podermos caminhar, né, de acordo com a vontade do Senhor, podemos desfrutar, né, das bênçãos do Senhor, nos endireitar, né? E às vezes nós temos tanta dificuldade, né, de compreender o que Deus quer nos ensinar através da palavra do Senhor. Nós temos dificuldade de buscar, né, de ler a palavra, e nós sabemos, né, que a palavra do Senhor é o livro da vida, é o livro que nos orienta,
e mesmo assim nós temos essa dificuldade, né? Aqui nesse texto o salmista diz que feliz aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, feliz é aquele que guarda no coração a palavra do Senhor. Irmãos, o salmista nos fala no versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Às vezes nós estamos cegos, né, para a palavra do Senhor, e Deus fala conosco, é através da palavra que nós possamos, irmãos, sermos abençoados por Deus, para que nós possamos contemplar as riquezas que Deus tem para nós através da palavra, que Deus possa tirar essa cegueira que às vezes nós temos da palavra do Senhor, né? Que a maior riqueza que Deus pode nos dar é a orientação através desse livro sagrado. Irmãos, pode se sentar. Eu peço o irmão Gilmar que ore nesse sentido, né, que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor, nós possamos ser verdadeiros adoradores, como o Senhor nos diz na palavra dele, que ele busca verdadeiros adoradores. Oremos. Senhor, obrigado por este momento, agradecemos por cada vida. Sim, meu Pai. Neste momento, Senhor mesmo abençoado, que for feito nesse culto seja para uma glória de Deus. Amém, meu Pai. Por nos ajuda, Senhor, quebrando nosso coração. Sim, Deus. Nos ensina pelos caminhos e nos edifica, Senhor. Amém, Para que Pai. possamos ser edificados, precisamos da tua palavra. Verdade, Quebrando o nosso coração nessa noite, Senhor. Amém, Tira Pai. esses escândalos dos nossos olhos. Sim, meu Deus. Deus, enxergar aquilo que é agradável aos nossos olhos. Amém, Assim, Pai. agradamos ao Senhor. Nos ajuda, Sim, Senhor. Deus. Nos ensina através da tua palavra, através da pregação, que o nosso coração seja quebrantado nessa noite. Amém, Precisamos Senhor. para ti servir, Senhor. Sim, Deus. Seja para um glória do teu nome, Senhor. Abençoa a vida de cada um, a cada família aqui representada, aqueles que se encontram viajando, Senhor, que seja o caminho da vida de cada um, Senhor. Nos guardando, Senhor, nos guiando e os livrando de todo mal, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem sustentado, Senhor. Amém. Obrigado pelo nosso trabalho, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Acompanhe comigo, irmãos. 2 Crônicas 7, versículo 14. Esses irmãos que vão fazer cantar o hino, vai estar aqui na frente. Segunda Crônicas 7,14 nos diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, Deus quer ouvir de cada um de nós a nossa oração, uma oração de arrependimento, um arrependimento verdadeiro, e Deus está preparado
né, para perdoar cada um de nós, porque Ele sabe, né, que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas Ele quer ouvir a nossa oração de um verdadeiro arrependimento. Então, nesse instante, irmãos, nossos irmãozinhos vão estar entoando um hino. Os irmãos estarão com a oportunidade de orar e buscar ao Senhor em oração de arrependimento, um arrependimento verdadeiro, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade.
capacidade de nos autoexaminar, Pai, e reconhecer Sim, nossos pecados. verdade. Nós sequer reconhecemos que aquilo que nós fazemos é algo que afeta a gente. O Senhor nos dê essa capacidade. Dentro do meu coração, um coração rápido para obedecer, Senhor. Que nós, naturalmente, pela graça, pela orientação do Espírito Santo, nós venhamos, Pai, para obedecer aquilo que o Senhor disse, que é o melhor para nós, Pai. De maneira voluntária, nós venhamos trazer realmente a cada um dos teus caminhos, que nós nos tornemos inimigo do pecado, Pai. Nos alimentos sempre, Pai, em honrar o teu santo nome. O Senhor continua sempre voltando com as duas mãos, santificando, quando Deus esperar diante da tua mão. Senhor, Deus santo nome. Amém, amém, amém. Irmãos, 2 Coríntios, abra comigo, 2 Coríntios 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7 nos diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, irmãos. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, porque nele Ele já é dono de tudo, né? Ele é dono, né? Até as nossas vidas está na mão dele, né? E Ele nos dá e nos tira a hora que Ele bem entender. Então, Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer que nós sejamos fiéis nos dízimos, nas ofertas, e em toda a palavra do Senhor, né? Ele quer que nós sejamos obedientes, né? Obedientes. E isto, obedientes, não só nos dízimos, nas ofertas, mas em toda a palavra. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para compreendermos e obedecermos a palavra do Senhor, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor, e os irmãos estavam com oportunidade de trazer seus dízimos e as ofertas aos gasofilácios. Eu te quero
Deus. Irene, agradece aos dias dos ofertas em oração, por favor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, sim, meu Deus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. É verdade, sim, sim. Amém, meu Pai. Sim, meu Deus. Amém, meu Pai. Amém, meu Pai. Amém. Amém, amém. O nosso Salmo de número 145 nos diz: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor? Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou. A palavra nos diz em Romanos 8,32 que Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Deus nunca nos nega nada que seja daquilo da vontade dele para o bem das nossas vidas. Vamos adorar o Senhor nesse momento com 3 canções, em que a cada canção cantada você medite em cada palavra entoada, cada palavra dita, que seja realmente um louvor de todo o coração. A leitura feita, as orações feitas até esse momento, realmente você os tenha feito com integridade, com inteireza de coração, pois Ele entregou tudo, entregou seu Filho para nos salvar. Essa primeira canção é a única razão da minha adoração. Ó Jesus, realmente seja o Senhor Jesus o motivo de você viver, adorar aquilo que faz, aquilo que não faz, que Ele seja a sua razão.
Davi pede ao Senhor que sonde o seu coração, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa canção, que tem o nome Sonda-me, você genuinamente clame por isso, para que o Deus que nós servimos adentre ainda mais os nossos corações, pese as motivações dos nossos corações, e aquilo que não for agradável a Ele, que nós rejeitemos para sermos instrumentos em suas mãos. Sonda-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só te usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até mim, se ache só ti, então usa-me, Senhor.
Aquele que nos usa, não nos usa de maneira descartável. Deus realmente estabeleceu um vínculo conosco. Jesus estabeleceu um vínculo ao nos chamar para Ele, morrer por nós, toda a obra que Ele fez. Nós estamos alcançando que fala sobre Ele nos usar, mas também devemos saber que Ele estreitou o vínculo conosco. Não somos apenas instrumentos descartáveis em Suas mãos. Ele nos redimiu para si, a tal ponto que nesse vínculo, Jesus diz que nós somos chamados de amigos de Deus também. Buscas
uma realidade em nossas vidas. Adorarmos o Senhor em toda e qualquer circunstância ou situação. Não seja apenas, ó Deus, os nossos cultos que glorifiquemos o Senhor, mas em qualquer circunstância, fora deste momento também. Que a nossa vida como um todo, Pai, seja um louvor ao Senhor. Ó Pai, em cada coração aqui, realmente, ó Deus, tenha ciência disso e viva de acordo com isso. Pai, glorificamos o Teu nome, pois o Senhor nos fez adoradores. Nós que estávamos, ó Deus, vivendo nas trevas, hoje somos chamados amigos do Senhor. O Senhor nos chama de amigos do Senhor, Pai. Servos na Tua presença. Graças damos, ó Pai, porque o Senhor concedeu sentido real às nossas vidas. Amém. Nós glorifiquemos o Senhor constantemente no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Mensagem que Deus preparou para nós esta noite. Pastor Anderson vai ser usado por Deus para estar falando conosco esta noite. Vamos estar orando por ele, pela sua família. Ele e sua mão, vamos estar buscando as bênçãos do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, queremos te agradecer por esse momento, esse privilégio, a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor mais uma vez. O Senhor continue abençoando a vida do pastor Anderson, de toda a sua família, usando eles, ó Deus, de acordo com a tua vontade, ó Deus, dando sabedoria a toda a sua família, pastor Anderson, para que ele possa continuar conduzindo as suas ovelhas, ó Deus, de acordo com a tua vontade, Pai. Capacita, Senhor, pastor Anderson a cada dia, sua família. Abençoa, Senhor, esse casal, seus filhos, que eles possam continuar, ó Deus, se deleitando na palavra do Senhor, ó Deus, e que esta noite, ó Deus, o Senhor venha falar mais uma vez, ó Deus, em nossos corações, através do teu servo, ó Deus. Capacita o teu servo a falar tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para nós esta noite, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a paz, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui em mais esse culto para glorificarmos o nome do nosso Deus. Hoje temos a Solonzinho ali, subindo na cama. Ele tem quantos anos? 5? Tem uma história que hoje quer descer ou permanece aqui? Mas o cara pode descer também. Não sei se é dele hoje também, né? Vamos orar com ele então. Temos uma criança, vem aqui. Vamos orar com ele, qual os nomes? Isaac. Vamos orar por você, Isaac. Deus benção do Senhor do Isaac. E nesse momento, Pai, ele haja para continuar aprendendo sobre a tua palavra. Você da bênção, Carol, Deus, que a palavra do Senhor adentra esses corações, como também adentrará os nossos. Abençoe a sua família, que ele desde pequeno seja instrumento do Senhor ali também. Em nome de Jesus, amém. Pode ir, moço. Nós, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, logo após 2 Coríntios. Gálatas capítulo 1. Os versículos 1 ao 5.
Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, no momento da mensagem, que Ele há de continuar a falar conosco. Assim diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Meus irmãos, meu caro, minha cara, já somos informados, já informo vocês, desde o início da mensagem, que segundo essa palavra, você já serve ao Senhor, você foi tirado deste mundo. Claro que não de maneira literal, física, que nós estamos aqui, mas baseado nesse texto e de tantos outros versículos, eu e você, meu caro, fomos tirados daqui. Nossas raízes foram tiradas deste mundo. E baseado nisso fica a pergunta: você está ciente disso, dessa realidade? Você percebe isso, que foi feito, está sendo feito na sua vida? Porque nos é formado nessa palavra lida, nesse texto da palavra do Senhor, que aqueles que estão debaixo da graça do Senhor no Evangelho foram tirados das suas raízes, tiradas desse mundo. E desde então eu pergunto no início dessa mensagem: você tem ciência disso? Você percebe isso na sua vida, de que as suas raízes Deus intencionalmente as tirou daqui? Ou é algo com a qual você vem se debatendo? Ou é algo que eu talvez não tenha percebido e fico me perguntando qual agir de Deus na minha vida? Ou até mesmo percebo e lute contra isso em alguns momentos. Momentos em que a minha vontade não é feita, objetivos dos quais eu queria alcançar, que Deus não nos atende porque nós estamos alinhados com esse desenraigar dele em minha vida. Meus irmãos, Paulo escreveu essas palavras à igreja, no capítulo da igreja, às igrejas que estavam na Galácia, que eram várias igrejas. E ele escreve essa carta aos crentes da Galácia, tendo um assunto principal pelo fato de eles estarem se desviando do evangelho que eles haviam recebido. É nesse capítulo que Paulo chama a atenção desses crentes que já estavam há um tempo já vivendo o evangelho. Paulo chama a atenção deles pelo fato de eles estarem se desviando do verdadeiro e genuíno evangelho, aceitando influências, absorvendo ensinamentos dos chamados judaizantes, que estavam ensinando salvação pelas obras, sendo que eles foram ensinados, doutrinados claramente por Paulo, que a salvação é pela graça. Estavam abandonando, e Paulo diz: vocês estão abandonando depressa demais aquilo que vocês foram ensinados. É justamente nesse capítulo que Paulo fala de maneira categórica que se ele mesmo, ou outra pessoa, até mesmo um anjo de luz, aparecesse para os crentes ali da Galácia e pregasse o evangelho que fosse além do que Paulo havia estabelecido para eles, Paulo disse: seja anátema, maldito. Então veja, irmãos, que o próprio Paulo diz nos versículos 8 que mesmo ele, se voltasse para lá e apresentasse um evangelho diferente, além do que ele havia já estabelecido, coisa que os judaizantes faziam, eles faziam assim: você tem que crer em Cristo, mas você tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo, sempre acrescentando um pouquinho de obras, de mérito, desvirtuando aquilo que o evangelho realmente é. Paulo está dizendo: se mesmo eu voltar aí e apresentar um evangelho diferente,
seja anátema. Ou até mesmo um anjo de luz vir e resplandecer no lugar onde vocês estão e começar a apresentar algo diferente do que vocês aprenderam. Rejeitem isso. Paulo não estava acima do Evangelho, e mesmo os anjos estavam acima do verdadeiro Evangelho. Ele vai chamar a atenção dos crentes porque estavam se desvirtuando disso. Estavam, irmãos, claro que acolhendo as consequências disso. Um dos problemas de uma igreja que estava desvirtuando-se do Evangelho da graça e recebendo o Evangelho das obras, é que justamente na igreja da Galácia começou a se levantar divisões entre eles. Tanto é que Paulo, no capítulo 5, ele vai dizer como que o amor de Deus é crescente em vocês se vocês devoram uns aos outros. Essa é a expressão que ele usa lá. Vocês estão devorando uns aos outros. Isso é fruto de um ambiente onde há competição, em que um quer vencer o outro. Fruto de um evangelho baseado em obras. Eu faço para ser salvo. Isso logicamente me levará a entender que eu sou salvo pelos meus méritos. Aquele que não vive como eu, não é como eu. E se instala num ambiente de competição, ao invés de um ambiente de cooperação. Paulo vai chamá-los então a viver realmente o evangelho da graça, em que nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Fomos alcançados pela sua infinita graça, pelo favor imerecido. Quando eles entenderem e tivessem entendido isso, haveria não disputa de um tentar competir e devorar o outro, mas de cooperar um com o outro. Porque se viam, todos somos pecadores, alvos da graça de Deus. Esse é o contexto na qual estava acontecendo a igreja, da qual Paulo vai enviar a carta aos Gálatas, chamá-los a voltarem ao Evangelho da graça. E ele diz, irmãos, esses primeiros versículos, já no primeiro versículo ele se identifica, mostrando claramente que Paulo tinha ciência de quem ele era, do seu lugar da sua missão. Ele diz, Paulo, apóstolo, ou seja, um delegado, um enviado, um autorizado. Havia os 12 e mais Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, apóstolo, e ele diz, não da parte de homem algum, e nem pelo intermédio de homem algum. Ele está dizendo nessas poucas palavras, irmãos, que a origem do apostolado dele não vinha de homens, não vinha dele mesmo. E que o fato de ele ser apóstolo também não veio pela intermediação também de homem algum. Nem pela origem, nem pela mediação de homem algum, mas vinha da parte do Senhor. O apostolado de Paulo, irmãos, não tinha sua origem em homens. Lembre-se de quem Paulo era. Um perseguidor. Alguém que estava ali com autorização dos principais líderes, indo para Damasco para perseguir cristãos. Respirando ameaças, é assim que o texto diz. Respirando ainda ameaças, Paulo se dirigiu a Damasco. Ele queria caçar todos aqueles que seguiam a Jesus. Então fica nítido que ele não buscava por Jesus. O seu apostolado não tinha origem nele mesmo, mas era algo que vinha única e exclusivamente da vontade do Pai. Porque ele não buscava, não houve um despertamento nele. Um dia ele sentiu, nossa, que vontade de ser apóstolo, nada disso. A origem do seu apostolado se dava unicamente na vontade de Cristo, assim como os demais. Não pense também na sua vida que seja diferente. Você que hoje serve o Senhor, a origem não se deu em você, mas nele. Ele também nos diz que o seu apostolado não é por intermédio de homem algum, significa que nenhum apóstolo fez mediação para ele. Paulo não tinha vontade de ser apóstolo, ele chegou para Pedro, que já era apóstolo, e falou: Pedro, conversa lá com Jesus, faz um meio de campo com ele para que eu possa ser um apóstolo, coisa que a gente faz, né? Talvez você está buscando algum serviço, alguma coisa, pede alguém que já está lá dentro para mediar a sua situação. Você está fora, pede alguém que está dentro para fazer o meio de campo. Paulo está dizendo: meu apostolado não foi assim. Não foi algo de alguém que estava lá dentro, que já era apóstolo, que intercedeu por mim, buscando uma vaga para mim.
mas seu apostolado tinha origem, a mesma origem que os demais, por intermédio apenas de Jesus Cristo e por Deus, o Pai. Ele também diz no versículo 2, ao se identificar à igreja da Galácia, aos crentes da Galácia, que também haviam outros com ele diz: os companheiros, todos os irmãos, meus companheiros. Paulo tinha uma pequena equipe que sempre conciliava. Lucas, que escreveu o Evangelho, Silas, Timóteo, eram pessoas que sempre estavam auxiliando no avanço dele para expandir e plantar igrejas em diversos lugares. Ele nunca se esqueceu desses homens e ele diz: essas pessoas também que estão comigo. E ele continua a dizer: as igrejas, aqueles que são os destinatários dessa carta, as igrejas da Galácia, onde hoje é a Turquia, era hoje essa região da Galácia. Significa, irmãos, que Paulo está escrevendo essa carta a crentes que estavam em diversas cidades diferentes de toda uma região, mostrando claramente que esse falso ensino estava abraçando aquela região, e também que isso mostra que havia uma unidade doutrinária entre as igrejas. A mesma carta enviada para diversas outras igrejas de uma região, apontando claramente uma unidade. Não havia um evangelho para uma região, não havia um evangelho para outra, havia o mesmo evangelho para diversas outras cidades e realidades diferentes. Não há um evangelho para diferentes lugares. Não há um evangelho diferente para diferentes épocas. Isso serve para nós. O mesmo evangelho que nos salvou é o mesmo evangelho que salvou crentes do passado, nos dias de Paulo. É o mesmo evangelho que salvou crentes na antiga aliança. Estamos aprendendo e sempre lembrando disso nas quartas-feiras. Apóstolo Paulo envia uma carta às igrejas da Galácia. E ele diz: graça a vós outros, cumprimentando como ele faz em diversas suas cartas. Graça e paz da parte de Deus a vós outros. Graça significa amor, favor merecido, todos sabemos, e paz, realmente apontando para a reconciliação que há entre nós e Deus, e de que deve haver de um para com todos. E tudo isso, irmãos, vindo da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 4, que está sempre a nossa mensagem, ele vai se referir àquilo que Cristo fez, que tem vontade do Pai para com as nossas vidas. Finalzinho 3 diz: nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo vai enfatizar, irmãos, 3 coisas ocorridas na obra de Cristo para conosco, seguindo a vontade do Pai, e que eu e você somos frutos dessa obra. A primeira coisa que ele está dizendo é que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele não terceirizou isso. Ele não mandou alguém lá resolver, não mandou um anjo, ele não designou um responsável, mas a palavra nos diz que o próprio Filho, ele mesmo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quando nós meditamos, irmãos, a profundidade do que significa isso, nós entendemos quem Cristo é e quem nós somos nessas 2 partes. Uma parte se entrega por outra, mas para salvá-lo do quê? Dos seus próprios pecados. Isso aponta quem Cristo é e quem nós somos nesse cenário, nesse quebra-cabeça. Fica claramente estabelecido que nós não éramos os mocinhos, porque Ele se entregou não por causa das nossas virtudes, mas justamente por causa dos nossos pecados, irmãos. Cristo, em sua obra, se entrega não simplesmente para nos salvar da ação do diabo. Muitos crentes às vezes entendem essa ideia de que Cristo veio nos salvar da ação de Satanás em nossas vidas. Também está incluído, mas acima de tudo, nós somos resgatados da ação do inimigo por causa dos nossos pecados,
Porque sem o perdão dos pecados, jamais poderemos ser tirados do domínio de Satanás. E fica claro, irmãos, que Jesus se entregou. Isso já derruba justamente o fundamento da heresia que estava entrando na igreja dos Gálatas. Não era mérito. Não poderia haver mérito diante dessa informação de que alguém se entregou por você. Mas se entregou por mim por qual razão? Por causa dos nossos pecados. Nós éramos pecadores. Paulo já está lembrando os crentes da Galácia, já nos seus primeiros versículos, nas suas primeiras falas, eles que estavam absorvendo o evangelho de méritos, eles já são lembrados já no início. Ele se entregou por causa dos nossos pecados, por causa dos seus pecados. Ele já lembra os crentes e nos lembra que nós éramos pecadores, merecedores da condenação divina. Mas Cristo voluntariamente se entregou. Cristo voluntariamente tomou o nosso lugar e suportou o castigo que estava sobre nós. Foi lançado sobre ele, o castigo que nós merecíamos. Dado isso, irmãos, como é importante nós entendermos a gravidade do pecado. A gravidade do pecado demandou a entrega de Jesus por nós. A gravidade daquilo que as nossas mentiras, pensamentos impuros, omissões, palavras indevidas, qualquer coisa. Todas essas ações que às vezes nós nos acostumamos com elas, exigiram nada menos que a entrega de Cristo em nosso lugar. Então nós não podemos atenuar a gravidade daquilo que o pecado é. Porque se fez necessário que Cristo se entregasse por nós. Tamanho o estrago da nossa condição para com Deus. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que se somente a entrega dele poderia fazer isso, nós jamais podemos receber outra coisa em troca na nossa relação para com Deus, porque só a morte de Cristo, só a entrega dele que realmente poderia sanar essa condição. Qualquer outra condição é remendo, qualquer outra condição é gambiarra, qualquer outra coisa que possamos fazer não atende aquilo que a nossa condição terrível diante de Deus exigia. Se você tem um corte que está dando uma hemorragia externa, ali jorrando sangue, um band-aid não vai segurar. Um remendo simples não vai segurar. É necessário que realmente seja feito algo que estanque aquela hemorragia. Trazendo isso para a nossa condição diante de Deus, irmãos, nada menos que a entrega do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi necessário para que os pecados que às vezes nós damos uma maquiada neles, fossem perdoados. Pensamentos impuros, indevidos, aquele momento que passamos há pouco, pedindo perdão dos nossos pecados, e cantamos a canção Rude Cruz. Se você realmente pediu perdão dos seus pecados, meu caro, e você realmente foi perdoado, mas houve uma exigência para que esse perdão ocorresse. Nada menos do que a entrega de Jesus pelos nossos pecados. E no segundo ponto, irmãos, Paulo, nesse mesmo versículo, nos informa o objetivo disso. Porque também nós somos perdoados dos nossos pecados, mas a obra, Deus não nos deixou aqui sem agir em nossas vidas. Nos é informado que, perdoando os nossos pecados, é informado que Ele procede uma ação de Deus para nos desarraigar deste mundo. A segunda informação desse versículo nos fornece. Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, está nos desarraigando, tirando as nossas raízes deste mundo perverso.
Não deixe de perceber que Paulo, irmãos, ele qualifica este mundo como sendo perverso. Ele não deixa de tecer um juízo de valor. Esse mundo é perverso. E Deus, é por isso que está sendo dito que as nossas raízes, como fruto da obra de Jesus, estão sendo tiradas. Foram tiradas, estão sendo tiradas daqui. Este mundo é perverso. É claro que está se referindo à influência pecaminosa deste mundo, à correnteza pecaminosa deste mundo. Não está falando da criação, das coisas boas que Deus deixou, mas está falando da vontade contrária a Deus que existe neste mundo. Como nos diz Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo. Este mundo tem uma correnteza. Este mundo tem uma forma de pensar, uma forma de agir que segue naturalmente. Não é difícil você, meu caro, encontrar coisas erradas no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Há uma natureza, há uma correnteza correndo contra a vontade de Deus, seguindo naturalmente. E a obra de Cristo por nós, ao se entregar com os nossos pecados, promove um desarraigar das nossas vidas, deste mundo perverso. Nos lembremos da palavra de Jesus em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O desarraigar deste mundo não é que nós não vamos estudar, pagar nossas contas, ir ao supermercado, a nos envolver nas coisas da vida civil. É nosso dever fazermos essas coisas. Um bom cristão vai saber proceder em relação a essas questões que todos temos que entender. O que está se falando aqui é em relação a essa correnteza, esse modo de viver contrário e hostil a Deus. O conjunto de valores do mundo, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao mundo, é contrário à vontade de Deus. E Cristo, a sua entrega por nós, está nos desarraigando, tirando nossas raízes daqui. Aquilo que é troféu para o mundo é vergonha para nós. Romanos 6, versículos 20 e 22 diz: posso dizer, quando vocês eram escravos do pecado, vocês viviam em práticas das quais hoje vocês se envergonham delas, porque o fim delas é a morte. Veja que nós temos mudança realmente de condição daqueles que antes estavam no pecado e agora se converteram. O texto diz em Romanos 6,20 que aquilo na qual nós vivíamos antes hoje, nós temos vergonha ao nos lembrarmos disso. Porque Cristo em sua obra, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele transforma as nossas vidas. Aquilo que antes era a glória do mundo, e que nós estávamos lá nos alegrando junto com eles, nos esbaldando na toda aquela perdição, hoje é algo que nós procuramos nos afastar. Nos lembremos, irmãos, que nesse período haviam as festas romanas, que sempre existiram ao longo da história dos outros impérios, recheadas de orgias, idolatrias e tantas coisas que só mencionar traz vergonha. Muitos desses crentes foram tirados deste mundo. E não é diferente de nossos dias. Nós ficamos sabendo das coisas das quais as pessoas se esforçam para viver, irem nas festas e tudo, e se acabarem em todas aquelas perdições. Nós olhamos para aquilo e que alegria que há naquelas coisas, O que é glória e troféu para o mundo é vergonha para nós, porque há um desarraigar de Cristo em operação nas nossas vidas. Nós estamos, irmãos, imersos em uma cultura que valoriza o egoísmo, a rejeição a Deus e a imoralidade. Mas nós que fomos alcançados pelo Senhor, tivemos nossos pecados perdoados, e estamos sendo retirados desse mundo dia a dia. Nosso prazer
já não está nessas coisas. Porque o crente, mesmo quando ele peca e permanece até o mesmo tempo desviado, ele sabe no seu coração que aquela realidade não pertence a ele mais. Lembre-se do Salmo 32, quando Davi permaneceu calado em seu pecado. Ele diz claramente: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. São crentes que foram desarraigados deste mundo. Eles não encontram lugar nos meios dos prazeres deste mundo. Assim, meu irmão, a forma como nós vivemos em todas as áreas das nossas vidas, nos negócios, na forma como lidamos com tudo que está nas nossas mãos, as nossas celebrações, as festas que podemos participar, as nossas decisões, a conduta nossa familiar, tudo isso está alinhado com esse desarraigar de Deus nas nossas vidas. E a terceira parte, Cristo se entregou por nós. Primeiro ponto, nos diz o que Cristo fez. Com qual objetivo? Para nos desarraigar deste mundo. É o segundo ponto. E o terceiro ponto vai nos dizer por qual motivação, seguindo qual vontade. O texto diz: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja agora pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo se entregou por nós. Foi o que Ele fez. Com qual objetivo? Para nos desarraigar deste mundo. Com qual motivação? Para glorificar a Deus. Segundo a vontade do Pai. Significa, meus irmãos, que a obra de Cristo não foi algo acidental. Não foi o previsto. Cristo não foi enviado dos céus até nós com a responsabilidade de fazer o que desse para fazer. Cristo não veio até aqui com sua cabeça e falou: vamos ver o que dá para fazer. O estrago está grande demais. Eles são muito pecadores, não dá. Eu acho que talvez a minha morte possa perdoar seus pecados, possa mudar a vida deles. Não, irmãos, segundo a vontade de Deus Pai. Efésios 1 vai dizer claramente que foi estabelecido antes de todas as coisas. A obra redentora de Cristo não é algo acidental. Ele chegou aqui e viu o tamanho do estrago, né? Às vezes você recebe a notícia de algo que estragou na sua casa, aí você vai lá e vê o tamanho do estrago, né? Você chega lá e para você, coça a cabeça, perdido, vou ver o que dá para fazer. A vida de Cristo nesse mundo, para morrer pelos nossos pecados, desarraigando este mundo, não foi assim. Cristo chegou e olhou para a nossa condição. Vou ver o que dá para fazer. Não, Ele está seguindo um plano soberano, segundo a vontade do Pai. Fazer parte do plano eterno do Senhor Deus. Isso concede, meu caro irmão, propósito, concede direção para a sua vida, concede sentido para a sua existência. Ao que o mundo tenta dizer que nós somos apenas fruto do acaso. Viva a sua vida da melhor forma que você achar que deva viver. É isso que o mundo diz. Você só tem uma vida, você só tem hoje. Então, se acabe no que você pudesse acabar de prazeres, não se negue em nada, não se prive de nada, não se arrependa de nada. Isso é uma declaração de falta de propósito. A declaração clara de que não há sentido na vida, de que a existência é tudo que tem e depois aqui acabou. Nós não precisamos disso, irmãos, porque a nossa vida ela tem sentido, ela tem propósito, ela tem direção, porque aquilo que foi feito por nós segue uma vontade, não a nossa, mas a do Senhor, a de Deus o Pai, e que aquilo feito nas nossas vidas, diz o versículo 5, irmãos, que isso será gerado glória a Ele pelos séculos dos séculos.
Aqueles que pensam apenas no dia de hoje, viram o que você quer fazer, estão pensando apenas no agora, mas aquilo que foi feito por Cristo na minha vida, na sua vida, e essa morte de Cristo desarraigando as nossas vidas desse mundo perverso, redundará em glória a Deus Pai. Nada menos do que até semana que vem, né? Do que até mês que vem, nada disso. Nada menos, irmãos, do que glória a Deus pelos séculos dos séculos. Isso concede sentido, propósito à minha vida, à sua vida diariamente, para algo que se estenderá para além da eternidade. Como é vazia, como é fútil, como é pobre essa visão de que você só tem o hoje, então viva, não se negue nada. Na verdade, é uma filosofia do desespero. A nossa não, irmãos. A vontade vinda dos céus rege as nossas vidas. Isso concede propósito, sentido e direção à sua vida, para cada dia vivido. Para cada dia vivido. Pois para cada dia vivido por você, meu caro irmão, é um testemunho nesse mundo perverso. A forma como você vive evidenciará esse desarraigar de Cristo na sua vida. É um testemunho diário de que você não é daqui mais. O mundo que é perverso perceberá claramente, por isso somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Você não está apenas vivendo e existindo nesse mundo, mas a cada dia, cara, você segue esse propósito, dessa vontade maior de nosso Deus e Pai, para cada dia vivido. Amanhã, segunda-feira, dia 28 de julho, essa obra estará sobre a sua vida amanhã. A vigência do que Cristo fez ao perdoar os nossos pecados estará sobre as nossas vidas amanhã também, semana que vem, e não se perderá, porque é algo que se estenderá pelos séculos dos séculos. Para cada dia vivido, para cada luta sua contra o pecado, é você buscando viver de acordo com essa grandiosa obra. E percebamos, irmãos, que isso não é fruto dos nossos esforços, mas é fruto da obra dele. Lembre-se que a igreja aos Gálatas estava sendo invadida pelo ensinamento de que eles, nos seus esforços, é que adquiriram a salvação. Estavam abandonando o evangelho da graça. Quando nós somos lembrados que nós não somos salvos pelos nossos esforços, a nossa vida tem sentido independente das circunstâncias do nosso vida. Cada vez que eu e você nos santificamos, cada vez que eu e você resistimos do pecado, cada vez que eu e você vivemos contrários ao curso deste mundo, nós estamos testemunhando de maneira concreta que pela vontade planejada de Deus, Cristo que se entregou por nós está tirando as nossas raízes. Isso é algo, meu caro, que já aconteceu, está em vigência na sua vida. Como eu disse no início, você está ciente disso? Ou é algo que você fica se debatendo contra isso? Você está ciente de que está em vigência sobre a sua vida, que pela entrega de Jesus, seguindo a vontade do Pai, você está sendo tirado daqui? Que você, no seu viver diário, não deve buscar, cara, as mesmas confirmações daqueles que têm as raízes deles aqui. A lista de verificação deles para se verem como plenos é diferente da sua. A lista de coisas que aqueles que estão enraizados nesse mundo e seguem a correnteza deste mundo, a lista de itens das coisas que eles buscam para se verem plenos e realizados, não é a mesma da sua, porque Cristo morreu para te perdoar os seus pecados, para te tirar daqui,
te tirando daqui segundo a vontade do Pai. Quão importante é que nós sejamos lembrados dessa grandiosa verdade, de que no nosso dia a dia, amanhã, segunda-feira brava, né? Todo mundo quer fugir desse mundo. Amanhã, segunda-feira, estará sobre a sua vida a vigência dessa ação de Deus. E que você, meu irmão, seja grato por isso. Que aquilo que está sobre as nossas vidas não é o acaso, mas a vontade soberana de um Deus de amor que te alcançou. Que você esteja ciente disso. Que você seja grato ao ser lembrado disso. Que Cristo morreu pelos seus pecados. Que isso é graça. E que nessa morte dele está te tirando deste mundo. Já te tirou deste mundo perverso. Por isso não estranhe que a sua alegria não seja a mesma alegria dos demais ao seu redor. Não teria como ser. E que isso está seguindo a vontade suprema. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Senhor, que de maneira misericordiosa nos alcançou, de maneira misericordiosa nos tem mantido diariamente debaixo desse amor. Senhor Deus, bendito Pai das nossas vidas, como é bom, Pai, sermos lembrados pela Tua palavra, do Senhor e Tua grandiosa obra, nos perdoou dos nossos pecados. Nós que éramos inimigos do Senhor, e agora, Deus, somos feitos instrumentos e amigos do Senhor. Que a nossa vitória não é a mesma vitória que existe no mundo. Nós fomos, ó Deus, retirados daqui. Que as nossas raízes já não estão aqui. E que isso, ó Pai, nos mantenha vivos e ativos nesse mundo, seguindo, ó Pai, a glória do Senhor, buscando a tua glória, porque foi buscando a glória do Senhor, Deus Pai, que Jesus fez o que fez para as nossas vidas. Ó Pai, os meus irmãos, ao longo dessa semana, Deus, se mantenham firmes nessa lembrança de que são, Deus, fruto da obra, do trabalho do Senhor. As vidas deles não seguem ao acaso, mas seguem um poderoso, soberano, grandioso plano, que perdurará pelos séculos dos séculos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu caro. Deus abençoe poderosamente sua vida. A palavra dele traga direção e refrigério ao seu coração. Vamos colocar em pé. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor neste culto. Vamos orar por aqueles nossos irmãos que estão em viagem, descansando, né? Tem uma turma aí na estrada, longe daqui, que Deus os traga em retorno, em paz. Orar pelos enfermos, para aqueles que estão passando lutas e aflições. E sempre deixar um lembrete, caso você precise de aconselhamento em qualquer área, conjugal, pais e filhos, trabalho, não sofra sozinho. Procure o pastor, procure a liderança também, para carregarmos os fardos, né, uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, despeça-nos, ó Pai, paz para os nossos lares. Graças a Deus por esse culto, ó Pai, que não foi em vão, Deus. O Senhor está conosco, o Senhor está falando conosco, ó Pai. O Senhor recebeu os nossos louvores, nossas orações, não porque nós atingimos o necessário, mas pelo fato do Senhor ter tido misericórdia de nós. Abençoa, Deus Santo, meus irmãos, a semana que se inicia, sequentes das decisões a serem tomadas. Abençoe também as famílias, abençoe os que estão viajando, abençoe, Pai, os que estão enfermos, abençoe os que estão afastados, ó Deus. Resgate-os, use, Pai, todos nós para que Ele se aproxime novamente. Conceda graça e renovo a todos nós. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as terras consolações do Espírito de Deus
seja com todos aqui, todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. E amém. Amém, meus caros? Podem se sentar um instante. Eu sempre esqueço de olhar a lista de aniversariantes. Há alguém que está comemorando aniversário essa semana? Ah, sim. Por eles viajariam, né? Dessa semana não há aniversariantes. Temos ali a irmã da Cata, né? Já esteve aqui outras vezes, né? E o Isaac também. Deus abençoe. Irmãos, na próxima semana temos o estudo bíblico. Vamos no capítulo 12 de Romanos. Quase acabando a carta aí. Muito importante para sabermos sobre os dons, né? Venha para estudarmos e aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Sábado, reunião com os professores às 3 horas aqui na igreja. Os professores da escola de domingo de manhã. E à noite os jovens, né? Às 19 horas aqui na igreja. E domingo, pela manhã, retorna. Tomaremos aí trabalho com o almoço com as crianças às 9 horas da manhã. E domingo é o primeiro domingo, né? Santa Ceia também à noite. Algo mais? Deus abençoe a sua vida, meu caro. Eu vou entrar a porta, te cumprimentar, mas que você também tenha um momento de comunhão com o seu irmão, em nome de Jesus.